Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao assunto de figuras de linguagem, tá? Na aula anterior, na aula 34, a gente falou um pouquinho sobre sentido figurado e sentido literal, né? Então, sentido literal é quando a palavra, o seu significado é aquele real, exato, que a gente encontra mesmo no dicionário. Sentido figurado é quando a gente atribui um novo significado para essa palavra, né? Atribui novas características, novos conceitos, um novo significado. É muito utilizado em poema, em música, tá? Aí, continuando aqui nesses recursos, né, muito empregados, a gente vai estudar mais alguns deles, tá? A gente não para em somente sentido figurado e sentido literal. Tem outras figuras de linguagem que também são, querem dizer a atribuição de novos significados, mas cada uma delas vai ter um nome, tá? Então, quais seriam essas figuras aí que podem ser empregadas nas músicas, nos poemas, enfim. Então, a gente tem aí a aliteração. Alguns alunos vão até lembrar que nós já vimos isso no ano passado, tá? Então, o que é a aliteração? Olha, tem a definição. É a repetição de uma consoante ao longo de um verso ou ao longo de um poema, né? E isso vai criar um certo significado no texto, né? Então, vejam lá. Vem, voa, né? Da ideia do voo aí, né? A repetição do V. Peitos fartos, filhos fortes. Olha, a repetição do F e do T, né? Ele queria dar a ideia de força, né? Então, peitos fartos, filhos fortes, né? Lá no trecho da música do Gabriel Pensador. Então, quando acontece, quando o compositor ou o poeta emprega a repetição de consoantes dentro de um verso ou em um estrofe, tá? Esse recurso se chama aliteração, tá? Então, se eu pedir para você fazer um poema utilizando a aliteração, você vai escrever um poema e em alguns dos versos vai ter que acontecer a repetição de uma consoante, tá? E aí fica a sua escolha, qual vai ser a consoante que você vai fazer essa repetição. E aí tem também a assonância. Aí, diferente da aliteração, a assonância é a repetição de vogais ao longo de um verso, de uma estrofe, de um poema, tá? Então, quando acontecer a repetição, então olha lá, vem onde vento varanda, descansa horizonte, né? A repetição de vogais nasais, on, em, an, né? An de novo, on de novo, tá? Então, foi a repetição de vogais nasais. Então, a aliteração, repetição de consoante, assonância, repetição de vogais. Repetição de palavras, também é um recurso muito utilizado, né? Principalmente em música, né? Tem música que repete muito a mesma palavra, né? Não só no refrão, mas ao longo da letra, tá? Também é um recurso que pode ser utilizado na construção de um poema ou de uma música, né? Então, quem tem boca vai a Roma, quem tem barco vai a remo. Quem tem burca vai a Meca, quem tem beca vai a festa. E parte logo pro ataque. Quem tem beca se defende, quem tem craque surpreende, né? Então, ele foi repetindo o quem tem, né? Para reforçar a ideia de cada um agir com aquilo que tem, né? Com seus próprios recursos. Então, o que ele repetiu aí foi a expressão quem tem, né? Ele foi repetindo ao longo dos versos, tá? Então, é um recurso. Aí, voltando para a linguagem figurada, né? Nós temos também a metáfora. O que é a metáfora? É a comparação sem o elemento comparativo, tá? Então, a gente estabelece uma relação de comparação, né? Mas não tem a palavra como, que nem, né? Feito tanto quanto, né? Então, ela é uma flor. Ela é uma flor? Não, eu estou dizendo que ela é perfumada, que ela é bonita, como uma flor, né? Mas eu não usei a palavra como, né? Ela é perfumada como uma flor, né? Eu não empreguei a expressão de comparação, que seria o como, tá? Então, a metáfora, ela vai estabelecer essa relação de comparação sem a palavra como. Então, olha só. A vida é feito um mar e eu vou que nem um rio, né? Então, a vida é um mar, né? A vida é um mar? Não, a vida é vida, mar é mar. Mas quando eu digo que a vida é um mar, eu estabeleço uma comparação, e uma comparação ampla, para você ficar pensando o que a vida tem a ver com o mar, né? Então, é uma comparação sem o elemento como, e isso deixa a comparação mais aberta, com características que você vai ficar pensando aí sobre o termo que está sendo relacionado, tá? Então, a
vida é um mar seria uma metáfora. A vida é como um mar seria uma comparação, tá? Então, a metáfora é essa relação entre duas palavras sem o elemento comparativo. Então, aqui, o tempo é um fio. O tempo é um fio? Não, o tempo é tempo, fio é fio. Né? Mas por que ele diz que o tempo é um fio? Bastante frágil, um fio fino, que à toa escapa, né? Então, dá a ideia de que não está nas nossas mãos, né? Que ele, da fragilidade, né? Então, aí, olha só, tempo, fio e frágil, né? Então, tempo se comparou com fio devido à fragilidade, tá? Então, não teve o elemento comparativo, que é a palavra como. Metonímia. O que é a metonímia, tá? Tem uma definição aqui. Então, é uma figura de linguagem em que eu utilizo eu troco a utilização de uma palavra por outra, porque há uma relação de sentido entre elas. Então, como assim? Vamos aos exemplos aqui. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Retinas são olhos, é uma região dos olhos. Os olhos que estão fadigados, não, ali retinas quer dizer, né, que a pessoa está cansada e não os olhos em si, né? Mas, né, entre pessoa e olhos, entre esses dois termos, há uma relação de sentido, né, de proximidade. Pessoa e olhos, há uma relação de proximidade. Então, eu posso trocar. Ele acabou fazendo a troca, ao invés de falar na minha vida tão cansada, né, ele disse nas minhas retinas tão fadigadas. Né? Então, ele trocou pessoa, vida, pela palavra retinas. Qual outra situação eu posso utilizar a metonímia? Né? Eu comprei um Nike. Né? Eu comprei um Nike? Não, eu comprei um tênis da marca Nike. Porém, quando eu digo que eu comprei um Nike e o termo tênis, entre eles existe uma relação de proximidade, né? Porque tênis é da Nike, existem tênis da Nike. Então, ao invés de dizer comprei um tênis da Nike, eu digo só comprei um Nike. Então, isso é a metonímia. Quando a gente faz a troca de um termo por outro, de uma palavra por outra, porque há entre eles uma relação de sentido, tá? Tem alguns exemplos aqui. Comi 2 pratos de comida, né? Você comeu pratos de comida? Não, você comeu o conteúdo do prato, né? Então, mas como entre prato e conteúdo ali do prato, a comida, tem uma relação de sentido entre os dois, é muito comum dizermos que comemos um prato de comida, tá? Então, isso é a metonímia. Ler Drummond é pensar sobre a vida. Né? Eu não leio a pessoa Drummond, eu leio os livros de Drummond. Porém, livro e Drummond, entre eles, há uma relação de proximidade. Drummond é um escritor, né, que tem muitos livros publicados. Então, ao invés de dizer que eu li livros de Drummond, eu posso dizer que eu leio muito Drummond, tá? Porque entre Drummond e livros há uma relação de proximidade. Tem também a marca, né? A marca eu já citei, que eu bebi Coca-Cola, né? Você não bebeu Coca-Cola, você bebeu refrigerante da marca Coca-Cola. Né? Então, ao invés de dizer o nome do produto, você diz o nome da marca. Porque há entre eles uma relação de significado, tá? Então, essa também é mais uma figura de linguagem, ela se chama metonímia. Toda vez que a gente usa esse recurso, faz essa substituição de uma palavra por outra, porque há entre elas uma relação de significado, uma proximidade, estamos utilizando uma metonímia, tá? Personificação. O que é a personificação? Personificação é quando eu atribuo alguma característica específica de ser humano a um ser não humano. Né? Então, por exemplo, a cigarra dançou o verão inteiro. Lá, uma fábula da formiga, da cigarra e da formiga, né? Que a formiga trabalhava e a cigarra cantava e dançava. Né? A cigarra não dançava, está só ilustrando, né? As fábulas utilizam os animais, né, como os personagens principais da história. E lá os animais conversam, os animais cantam, dançam. Então, atribuiu características de seres humanos a seres que não são humanos. E isso é uma personificação, tá? Toda vez que atribuir uma característica de humano a um ser que não é humano, é uma personificação, é um recurso
que é permitido ser utilizado em alguns textos, poemas, canções. Então, ali, por exemplo, o vento, bom cavalheiro. Tem como vento ser um cavalheiro? Não, né? Ser cavalheiro, ser um bom cavalheiro, é uma característica específica de um ser humano. Né? O vento não tem como ele ser um bom cavalheiro. Então, aqui criou-se uma personificação, porque diz que o vento é um bom cavalheiro, atribui uma característica de humano a algo que não é humano, tá? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. A pedra está sempre ali, no meio do caminho. Nem ela sabe se estava lá. E fizeram um caminho ao redor. Tem como a pedra saber alguma coisa? Não, né? Isso também é uma personificação, tá? A atribuição de características humanas a seres não humanos. E aqui, por fim, acho que é a última, não tem hipérbole ainda. A antítese, tá? A antítese vai ser a figura de linguagem em que aproxima, dentro de um poema, por exemplo, sentidos e ideias opostas. Então, bem e mal, vida e morte, bonito e feio, alto e baixo, tá? Então, aqui os exemplos. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo de esperança. Do mal ficam as mágoas da lembrança. E do bem, se algum houve, as saudades. Né? Então, bem e o mal. Então, antítese, quando dentro de um poema que você criou, você utilizar ideias opostas, tá? Isso é antítese. E aí, a última, que vai ser a hipérbole. Tem que decorar esses nomes? Tem que decorar esses nomes, tá? A hipérbole é a figura de linguagem que utiliza o exagero, enfatiza algo, dá muita ênfase, tá? Então, como assim? Então, quando eu digo assim, eu te liguei 1000 vezes. Eu liguei 1000 vezes? Não, eu não liguei 1000 vezes. Devo ter ligado umas 9 ou 10 vezes. Mas 1000 não foram, tá? Então, eu exagerei, né? Para dar ênfase a que eu fiz algo em grande quantidade, tá? Então, a hipérbole é esse exagero excessivo, tá? Para enfatizar uma ideia. Tem alguns exemplos. Ele ganhou rios de dinheiro. Gente, imagina o tamanho de um rio. Ele ganhou vários rios? Não, é só para dizer que ele ganhou bastante dinheiro, né? Dá ênfase para a ideia de que ele ganhou bastante dinheiro, né? Inundou a sala de tanto chorar, né? Inundou a sala? Não, é só para dizer que chorou muito, né? Morri de vergonha quando ela me olhou. Eu morri, literalmente, se tivesse morrido, não estava ali falando, né? Então, ali, quando diz que morreu de vergonha, é para dar ênfase, dizer que intensificar, né, o que está sendo dito, que realmente sentiu muita vergonha, tá? Então, a hipérbole é a figura de linguagem que enfatiza o que está descrevendo, tá? Exagera naquilo que está sendo descrito, tá? Bom, então as figuras de linguagem são essas. Tem aqui um resuminho sobre o que foi estudado, tá? No finalzinho da apostila de vocês, página 53. Espero que tenha ficado claro. É isso, pessoal. Bons estudos e até mais.